Olá pessoal, bem-vindos ao Investor Club. Hoje vamos explicar mais uma fase do livro. Vamos começar a explicar alguns conceitos que à primeira vista vos pode saltar no livro ou vocês podem não incorporar à primeira vista no livro. Estamos a falar de cálculo de riscos, cálculo mínimo, cálculo máximo, drawdown, entre outras particularidades muito interessantes. Por isso o vídeo de hoje vamos falar sobre essas particularidades que são, digamos, fulcrais para quem quer, de certa forma, sobreviver nos mercados financeiros. Depois, nos próximos vídeos, vamos falar então sobre outros métodos, vamos falar então sobre o robô, como calculá-lo, vou explicar como vocês podem programá-lo. Caso vocês não consigam entender o que está no livro, vou-vos ensinar e vou fazer um vídeo também só sobre isso. Na prática é construir uma folha de portfólio e depois o vosso robô fica aqui programado. Vocês estão a ver que a programação não é assim tão complicada, tem algumas fórmulas muito interessantes, mas digamos que é muito dinâmica, digamos que é um sistema de modelação de risco. Mas para não vos complicar a vida, vamos então começar para as bases. A primeira base que eu quero que vocês entendam é a noção de drawdown, rugosidade da curva e tempo de sair da cova. Ora bem, o drawdown, o que é que significa o drawdown? Não é nada mais nem nada menos, e aqui é um conceito que muita gente explica mal ou tem um conceito completamente errado, que é o conceito de drawdown, que é nem mais nem menos o valor entre o máximo e o mínimo do vosso portfólio. Ou seja, aqui nesta altura vocês não têm nenhum drawdown, vocês quando começam a perder, começam a ter drawdown. Aqui, digamos que é o drawdown máximo que vocês estão a atingir, entre esse ponto e ponto. Aqui, digamos que é o tempo que vocês demoram até atingir o patamar prévio, ou seja, esse é o tempo de sair da cova, ou seja, esse tempo que vocês demoram aqui, até esse ponto aqui, é o tempo de sair da cova. Aqui, vocês, a partir daqui, vocês já não estão em drawdown, ou seja, o vosso portfólio já está em ganhos. Aqui atinge um novo máximo, aqui volta o vosso portfólio a perder um valor, aqui existe um drawdown, aqui, digamos, outro tempo para sair da cova, o vosso portfólio ganha mais algum valor, atinge um novo máximo, depois corrige-se essa parte aqui, o vosso drawdown. Por isso, drawdown não é nada mais nem nada menos que o valor entre o valor máximo do portfólio e o valor mínimo do vosso portfólio. Por isso é um valor muito importante, porque a partir daqui vocês estão em perdas. Ora, vem aqui um conceito muito importante também que quero vos contar. A rugosidade da curva não é nada mais nem nada menos que esses gestos que o vosso curva de portfólio faz, ou seja, na prática, essa linha azul é a valoração ou o valor que tem o vosso portfólio, e a rugosidade da curva, na prática, são essas curvaturas todas que aqui o vosso portfólio tem consoante o tempo. Ora bem, muita gente, ou seja, 99% das pessoas consideram drawdown, consideram que como um portfólio está em drawdown desde o valor absoluto até o valor mínimo. O que quer dizer com isso? Vamos abrir então uma página de internet. Vou pôr aqui, por exemplo, o TradingView, para vocês terem um bocado mais de noção do que é que eu vou falar, porque assim é muito mais fácil. Vou pôr aqui, por exemplo, o SP500, para vocês terem uma noção daquilo que nós vamos falar. Então, digamos o seguinte: o drawdown do SP500, ou seja, o drawdown do SP500, muita gente considera que o seu portfólio é esta curva aqui. Ou seja, na prática, as pessoas pensam que a curva de portfólios é essa e calculam o drawdown. Por exemplo, este aqui é um drawdown, este aqui é outro drawdown, ou seja, outra queda, e a partir daqui, ou seja, ainda estamos em drawdown porque ainda falta, na prática, superar esses máximos, ok? Ou seja, enquanto o preço desse SP500, não supera esses máximos aqui, o vosso portfólio estará em drawdown caso o vosso portfólio seja o ETF do SP500. No entanto, isso não se faz assim. Porquê? Porque vocês não controlam o preço. Por isso, o SP500 pode fazer isso, isto,
e vocês não conseguem controlar, na prática, o valor do preço do SP500. A única coisa que vocês têm em controle é a localização do vosso stop loss, ou da vossa zona, onde vocês indicam, a partir daqui vou analisar o ativo para saber se ou corto perdas, ou retiro a minha posição, ou até faço, de certa forma, um incrementado de posição. Ou seja, para mim, na minha opinião, a nossa curva de portfólio não é assim tão rugosa como isso está aqui o SP500, por exemplo, mas é algo muito mais retilíneo, ou seja, onde está o nosso stop loss. Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo então muito prático. Então façam de conta que vocês entram aqui, o vosso stop loss está aqui, ou seja, o vosso portfólio, a vossa linha de portfólio começa aqui. Aqui o SP500 pode continuar a andar, a subir. No entanto, como vocês não subiram o vosso portfólio, a vossa linha de portfólio está aqui, ou seja, como vocês ainda não subiram o stop loss, a vossa linha de valoração do vosso portfólio continua a ser essa, porque vocês não subiram o vosso stop loss. Façam de conta que agora, a partir desse ponto, vocês colocam o stop loss aqui. Então, o que aconteceu foi simples. O vosso portfólio, então, está assim, ok? Entretanto, façamos de conta que continua aqui a subir. Vocês não subiram o vosso stop loss. O que é que está a acontecer, então, à vossa linha de portfólio? Continua assim, nessa parte aqui. Então, quando então vocês decidem, por exemplo, subir o vosso stop loss, por exemplo, para aqui, assim, então o vosso portfólio então sobe outra vez. E porquê é que eu digo isso? Isso aqui dá, de certa forma, é uma forma muito prática, porque nós devemos olhar para os ganhos e não para nós devemos olhar para as perdas e não para os ganhos. Ou seja, se nós definimos que a partir daqui é a nossa perda, nós devemos considerar que é a zona onde nós estamos de certa forma protegidos, ou seja, a nossa zona onde bloqueamos os ganhos, as perdas ou o que seja. Ou seja, isto aqui, essa valoração do SP500, isso não nos pertence, ou seja, pertence a quem quiser, a Deus, ou que vocês vão entender, mas não nos pertence a nós, porque nós só conseguimos meter dinheiro no bolso quando, na zona onde nós temos o nosso stop loss definido, seja ele automático ou não automático, ok? Em questões de portfólio, vocês podem ver algo muito semelhante, que é o exemplo que vou por aqui. Por exemplo, que vou por aqui 100 ações do SP500, o valor que comprei é 50, o meu alvo, por exemplo, é 75, por exemplo, o meu stop loss está nos 40, ou seja, vou por aqui o meu stop loss nos 40, por aqui, 40, vender 100, ok? Por isso, na prática, deixa-me por aqui, 500 100 dá 5.000, pondo a 40 dá-me perda de 40, ok? Muito bem. Ou seja, o que vocês veem aqui, eu comecei aqui logo o meu portfólio aqui nessa operação logo negativo, ou seja, comecei por exemplo nos 100.000, mas na prática o meu portfólio tem 90 e tal mil, 99.000, e porquê? Porque é onde está o meu stop loss. Faz de conta que eu subo para 45. O que é que vai acontecer então à minha curva? O que é que vai acontecer? A minha curva vai subir. Vamos fazer de conta que temos outra operação. Também entramos a 100. Nosso alvo é 75. Vamos pôr outra vez a 40. Ok? Então o que é que acontece ao nosso portfólio? Temos outra perda. Mas, no entanto, façam de conta que nós subimos. Nós compramos aqui 50, mas nós subimos aqui nessa operação o nosso stop loss, por exemplo, para 55. Por exemplo, o que é que acontece ao nosso portfólio? O nosso portfólio já está aqui em positivo, o outro ainda está negativo porque não subimos, mas façamos de conta que subimos para 60 ou para 50. Então o que acontece? As nossas estatísticas e o nosso portfólio sobe. Ou seja, essa para mim é a forma que se deve olhar um portfólio, ou seja, é a zona sempre onde estão os nossos stop losses, sejam eles automáticos ou não. Porquê? Porque muitas das nossas táticas não têm um stop loss automático, tem uma zona onde nós determinamos, ok, a partir daqui eu vou determinar se saio, se mantenho ou se até aumento ou incremento a minha posição. Mas essa é uma parte muito importante, é entender o que é o drawdown e como é que se deve desenhar o drawdown. Eu não sei se no livro, como já escrevi há algum tempo o livro, eu acho que não fiz essa explicação do drawdown, como eu utilizo o meu drawdown. Eu utilizo isso, por isso
Eu nem quero saber qual é o preço como está o meu portfólio dia a dia. Eu só quero saber as zonas, se o preço dos ativos atingiram a minha zona de perdas ou não. Se atingiram a minha zona de perdas, eu vou decidir se vou atuar, se vou ativar e vou então vender as ações, ou se vou manter ou se vou então comprar, porque assim estou um bocado mais nivelado. Porque olhando a nossa curva de portfólios, com a variação diária do preço das cotações, isso faz muito mal psicologicamente e faz mal ao nosso entendimento do que é risco. Porquê? Porque nós não controlamos o preço da ação. Nós a única coisa que controlamos é a zona onde compramos, quando compramos e quando saímos, e ponto final. E mesmo sair, muitas vezes nós não controlamos isso. Por isso, olhar um portfólio numa plataforma qualquer, indicando as ações que compramos e não compramos, e olhar para a evolução do nosso portfólio, nós só estamos a dar cabo do nosso psicológico. Porquê? Porque o que é importante aqui é onde está o nosso stop loss. E quando nós assumimos desde logo as perdas, isso é um aliviar mental tão espetacular que vocês nem sabem, porque a partir daí, como já entramos em perdas para o nosso portfólio, a partir daí só haverá ganhos e não perdas, porque as perdas já foram logo consideradas desde o início do nosso entendimento. Ora bem, então vamos começar então a compreender que é as perdas assimétricas totais e é a zona onde, de certa forma, não haja recuperação. Ora bem, para isso, nós vamos aqui uma folha de risco. Isso aqui vamos falar, essas formas todas estão quase todas no livro, só os aumentos de capitais é que eu ainda não falei no livro. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, depois vou até facultar a folha de cálculo dos GPOs e de aumentos de capitais, porque não escrevi essa parte no livro, nessas táticas. Mas vamos então, de certa forma, perceber algo muito importante, ok? Como vos disse, vamos olhando aqui, isso aqui façamos de conta que isso é o nosso, então, curto portfólio usando o método que vos digo, ou seja, isso aqui é onde estão os vossos stop loss e não o valor real em que está a ser cotado o vosso portfólio, por isso vamos ter em conta isso. Agora vamos fazer uma coisa com o seguinte, quanto é o máximo que eu posso perder no meu portfólio? Existe aqui uma tabela muito simples, que vocês também têm no livro, que indica na prática o quanto vocês têm que recuperar caso vocês percam uma determinada quantidade. Se vocês perderem 13% do vosso portfólio, para vocês voltarem ao ponto inicial, ou seja, para vocês façam de conta que daqui, só um segundo, façam de conta que daqui até aqui são, deixem-me só ver aqui quanto, só um segundo, 13%, exatamente. Façamos de conta que daqui até aqui há uma perda de 13%. Para vocês atingir o patamar pré, ou seja, atingirmos outra vez esse patamar, vocês precisavam de ganhar quase 14%. Se a perda é 35%, vocês tinham que ganhar 50%. A partir de 90%, se vocês perdem 90% do vosso portfólio, valor do vosso portfólio, precisam ganhar 9 vezes. E 100, se vocês perdem tudo, claramente que não há recuperação. Por isso, a primeira parte é determinar, ok, eu sei que vou perder no meu portfólio, eu sei que vou ter algumas operações perdedoras, agora qual é a máxima perda que eu posso ter no meu portfólio? Ora bem, e para isso nós utilizamos, de certa forma, algo mais empírico do que prático, do que matemático, porque matematicamente tudo é possível, no entanto temos que olhar um bocado mais para o empirismo. E nós encontramos aqui uma fronteira, mais ou menos, em questões gráficas, que entre os 20% e os 25%, a necessidade de recuperação entra numa curva exponencial, ou seja, a partir daqui, quanto tu mais perderes, muito mais terás que ganhar, ou seja, a partir de 50 terás que ganhar 100%, a partir de 90 terás que ganhar quase 900%, ou seja, nós temos que encontrar uma zona em que essa curva de perdas não se torne exponencial, ou seja, que haja ainda uma possibilidade de certa forma recuperarmos o dinheiro perdido. E isso aqui empiricamente situa-se entre os 20% e os 25%, ou seja, a partir daqui, a partir de uma perda de real de 25%, ou seja, quando nós já estamos a dizer que já estamos com uma perda de 25%, isso significa, para recuperar depois dos 25%, significa que teria que recuperar quase 35% ou quase 33% para pelo menos voltar ao ponto prévio, ok pessoal?
E agora a pergunta que vos faço é a seguinte. Muito bem, será que é possível vocês recuperarem 33% do vosso portfólio, caso vocês percam 25%? A grande resposta é um sim. Um sim, porque tudo é possível, e um não, porque a maior parte das pessoas não conseguem. E porquê que não? Porque a rentabilidade média de um investidor situa-se mais ou menos nos 15% de rentabilidade. E o que é que significa isso? Se nós conseguimos uma rentabilidade média, um investidor médio tem uma rentabilidade na bolsa e já muito bom de 15%, isso é uma coisa muito boa, cuidado que é muito bom, significava que na prática eu só poderia perder 13%. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que eu teria que limitar as minhas perdas do meu portfólio a 13% de perdas totais, ou seja, não poderia assumir, nem poderia tolerar perdas maiores que 13%. No entanto, eu tenho perdas, eu considero para mim, na minha opinião, que a partir de 11 já é demasiado, ou seja, no entanto, nunca se esqueça que eu utilizo o meu sistema que é, eu não quero saber onde está o preço do portfólio, eu só quero saber onde está o preço do meu stop loss, porque aí já considero como uma perda garantida e ponto final, ok? É assim que eu penso, porque é a melhor forma de pensar quando nós tratamos de drawdowns ou de perdas, ok? Então, vamos construir, então nós já definimos que a perda máxima que nós vamos garantir é 13%. Então, vamos também saber outra coisa muito importante. Eu, por acaso, não tinha aqui água, devia ir buscar água, já tinha a minha garganta seca. Mas vamos então continuar. Vamos pensar uma coisa. Façamos de conta que o nosso portfólio é um bocado mais pequeno. Vamos indicar, por exemplo, que o nosso portfólio é de 5.000 euros. Para quem está a iniciar, já é um valor muito bom. Normalmente ninguém ou pouca gente começa, coloca 5.000 euros a investir. Normalmente é por 1.000 ou 500 euros ou 3.000 euros. 5.000 euros já é muito bom. Por isso vamos voltar outra vez e vamos ser um bocado mais realistas para a maior parte de quem lê o livro, ou seja, estamos a falar de 5.500 euros, por exemplo. Então vamos pensar aqui uma coisa, então temos que pensar agora um bocado mais no nosso histórico, no nosso background, que é o seguinte. Agora temos que pensar o seguinte, ok, já eu sei que não posso superar os 13%, então qual é o risco por cada operação que eu posso assumir? Ou seja, vamos fazer aqui várias experiências, no entanto eu quero que vocês olhem para esse lado da esquerda, que é o número de operações seguidas que nós perdemos, ok? E vocês têm que olhar para as vossas estatísticas, é por isso que eu gostaria e recomendo, obviamente, é que vocês tenham um jornal de trading, em que vocês, ou de investimentos, em que vocês anotem tudo e mais alguma coisa para análises futuras, sobretudo estatística, porque a estatística permite-nos evoluir de uma forma muito clara, ok? Então o que quero dizer é o seguinte, eu nas minhas estatísticas, o número de perdas máximas que eu tive até agora foram 6, ok? Foram 6. Ou seja, agora, se eu arriscasse 4% em 4 operações, eu, se perder 6 vezes seguidas, teria uma perda de 21,72%. Mas eu não quero isso. Eu só quero uma perda de quanto? De 13%. Então, o que é que eu tenho que fazer ao meu risco? Por exemplo, por cada... em vez de apostar por cada 100 euros, perder 4, um risco de 4 euros, eu vou ter que diminuir a percentagem. Vamos ver aqui, então, até que ponto eu tenho um risco de 13%. Vamos por aqui 2,5. Então, 2,5, não dá. 2, ou seja, com 6 perdas consecutivas, para ter uma perda de um drawdown máximo menor que 13, eu só poderia apostar 2% do meu portfólio, ou seja, em cada operação, eu só poderia arriscar ou assumir como perda automática 2%. Ou seja, se eu tivesse as tais 6 trades seguidos. No entanto, pensamos uma coisa, o número 6 de perdas seguidas que eu tive, isso é um dado estatístico, mas isso não implica que eu no futuro não tenha mais perdas seguidas, eu não tenha 7, 8, 9, 10. Então o que é que eu faço é o seguinte, eu considero e duplico as minhas perdas passadas, ou seja, se eu tive no meu histórico 6 perdas seguidas, ok, de operações, então eu tenho que dizer para o dobro, ou seja, 6 passo para 12, ou seja, multiplico por 2, então quero dizer que ao meu 12º trade, a minha 12ª operação,
eu não posso ter uma perda maior acumulada de 13%. Por isso tenho que baixar então a minha operação. Isso implica que o risco máximo, ou o risco que eu posso utilizar é de 1% caso eu em todas as minhas operações, eu utilizo 1%, ou um risco fixo. Ou seja, depois, também aqui uma parte que é o seguinte, com o robô vocês conseguem variar entre mínimos e mais que um, mas isso depois fica para outra história, fica para outro vídeo, ok? Eu só vos quero dizer que eu cheguei aqui ao 1%, número 1, devido primeiramente a definir qual é o drawdown máximo que eu quero para o meu portfólio, e defini que era 13, fui às minhas estatísticas passadas e olhei que eu tinha no máximo 6 perdas seguidas, e depois eu disse para pelo menos garantir que vou sobreviver, porque o mais importante aqui é sobrevivermos, e eu indiquei para mim, ok, pelo menos vou considerar o dobro, porque depois tenho aqui muitos trades a mais que eu consigo recuperar, ou seja, eu vou tentar nunca, mas nunca, atingir o patamar dos 13%. É por isso que 1% para as minhas estatísticas seria o ideal, ok? Agora vamos então a outra definição, perda máxima. Já definimos a perda máxima, que é se for os tais 2%. E porquê? Porque aqui as minhas estatísticas indica 6%. Calculamos o trade fixo, que é 1%, e vamos calcular o mínimo. Ora bem, eu só quero vos dizer aqui uma coisa, tanto o máximo como o mínimo, isso só serve para o robô, ou seja, para quem quer utilizar só o risco fixo, que por exemplo para mim, para o meu caso 1%, para o vosso caso será outro, ok, qualquer, ok? Então, isso aqui, o mínimo e o máximo é só para quando construímos o robô, só para entendermos qual é o intervalo de valores que nós vamos aplicar o nosso risco no nosso portfólio. No entanto, já conseguimos discernir aqui, ou concluir aqui, que para caso use um risco fixo, o meu valor vai ser 1, ok? No entanto, vamos então adiantar um bocado de trabalho para o nosso portfólio, o nosso robô dinâmico. O que eu quero primeiramente, já defini o máximo, já vos indiquei qual seria o máximo, que era os tais 2%, que isso implicava que nos meus 6 perdas seguidas o meu drawdown seria inferior a 13%, ou seja, 11.42, ou seja, defini o máximo, defini o fixo, agora vou definir o mínimo. E aqui é muito, muito prático. Na prática, o nosso risco deve ser tal que cubra pelo menos quando nós ganhamos com uma razão de 1 para 1, ou seja, apostei 50, apostei um risco de 50 euros, mas vou ganhar 50, um risco 1 para 1, caso ganhe, pelo menos vou pagar as corretagens do broker, pelo menos isso. Ou seja, o nosso risco mínimo, teremos que ver qual é a corretagem que nos vão, de certa forma, cobrar. Por exemplo, faz de conta que nós estamos a operar na Europa, são 4,8 euros por operação mínima, ou seja, dá 9.4. Aqui diz-nos que o mínimo será, para esse capital, será de 0,34%, o mínimo. Façamos de conta que o nosso portfólio é de 1000 euros. Claramente o nosso mínimo será 1,88%, ou seja, com 1000 euros, digamos que se nós estamos a operar com brokers, em que nos cobram 9,4 euros de entrada e saída, estão a ver que nós também não vamos conseguir operar aqui, ok? Ou seja, isso é algo que vocês tenham atenção, e no livro explico o mínimo, o risco mínimo por operação, o risco máximo e o risco fixo. Pessoal, tivemos então um vídeo, falamos então sobre o risco máximo, o risco mínimo, ensinei-vos então porque é que se deve olhar para o drawdown de uma maneira correta, ou seja, não olharmos para a variação de preço, mas sim olhando onde está o nosso stop loss. Para quem utiliza a análise fundamental, a nossa zona de stop loss é a zona onde nós definimos se vamos incrementar a nossa posição, se vamos mantê-la ou se vamos reduzi-la, e claramente vamos ter que assumir essa nossa atitude. Não nos esqueçamos que investir significa responsabilização dos seus atos. Também explicamos como calcular o risco máximo, o risco e o risco fixo. Depois vamos também explicar como construir então um robô, que na prática é uma variação do nosso risco. O nosso risco vai aumentando e diminuindo consoante as nossas operações, e também sempre olhando
para a perda máxima, que é o nosso drawdown, que é dos 13%. Como digo sempre, quando nós controlamos o risco, controlamos a nossa rentabilidade, porque muita gente pergunta, Daniel, qual é a rentabilidade que eu deveria esperar de um fundo ou da bolsa? Eu não gosto de responder essa questão, porque isso não existe. O que existe é perdas, e aquilo que respondo sempre é, eu espero nunca perder mais de 10% ou 13% do meu portfólio. Se isso acontecer, estarei muito bem, assumo então as minhas perdas, porque eu sei que ao controlar as perdas conseguirei aumentar os meus ganhos de uma forma muito exponencial. É isso que isso interessa. Pessoal, está feito aqui o vídeo. Esse vídeo, como vocês sabem, está privativo só para vocês, para quem adquirir o livro. Qualquer coisa, por favor, envie e-mail, tenho todo o gosto em responder ou fazer um vídeo a explicar um bocado melhor os conceitos que aqui se tratam. Ok, pessoal? Pessoal, até já e portem-se bem.